Meus amados irmãos, estamos mais uma vez aqui. Vamos analisar agora o texto de João capítulo 10. Com base nesse texto, ou melhor, em um versículo isolado, foi anunciado que não podemos chamar ninguém de pastor. Esse texto foi citado, pelo menos nessa linha de raciocínio. Mas vamos analisar o texto de João capítulo 10 e ver o que fala lá. Convido você para acompanhar aí. Só lembrando, eu estou lendo na versão NVI. O versículo, vamos ler o texto a partir do primeiro versículo, que diz: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhes, ou melhor, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas, ou seja, as ovelhas, o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Muito bem. Do versículo 1 ao versículo 5, o que Jesus falou do versículo 1 ao versículo 5, o povo não entenderam, não compreenderam. E até hoje, mesmo depois da explicação de Jesus, muita gente continua sem entender esse texto. O que é pior, porque o próprio Senhor já falou aqui em palavras mais claras para os seus o que ele estava dizendo ali. Mas vamos continuar lendo, depois é que a gente vai analisar. Vamos continuar lendo aqui a partir do versículo 7, que diz: Então Jesus afirmou de novo. Veja que Jesus agora vai falar as mesmas coisas, mas de um ângulo diferente, de uma maneira diferente. Agora Jesus vai falar de uma forma em que os seus discípulos, os seus seguidores vão entender. Veja: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Atenção! Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Essa parte aqui do versículo 7 ao versículo 10 é a explicação daquele versículo 1 ao 5. Aqui é a explicação daqueles versículos lá. A partir do versículo 11 aqui, Jesus vai fazer outra coisa. Jesus vai fazer uma outra comparação, só que de uma forma bem simples e clara, porque ele está falando para os seus entenderem. Então ele começa dizendo aqui: Eu sou o bom pastor. É o que ele diz? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece,
e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Interessante, né, irmão? Que coisa maravilhosa. Então, vamos dar uma analisada um pouco no que o texto está falando. Bom, aqui do versículo 1 ao versículo 1 ao 5, a gente vê no versículo 6 a confirmação que foi uma comparação, ou seja, Jesus fez uma comparação do pastorado secular da vida. Jesus fala bem direitinho como é que é mesmo a vida de um pastor que cuida de ovelhas. Só que Jesus, ele faz assim, ele vai comparando, ele fala também do pastorado, vamos assim dizer, do pastorado do pastorado que é de Deus, do pastor que cuida de ovelhas, só que igreja. Ele faz essa comparação com aquele pastor que cuida de ovelhas mesmo terrena. Então, aqui, a partir do versículo 7, é que Jesus vai explicar o que ele falou aqui. E o que foi que Jesus falou aqui? Uma das primeiras coisas que Jesus falou aqui foi: eu lhes asseguro, quer dizer, certeza, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Presta atenção, meu querido, o que Jesus está dizendo aqui? Porque ele já explicou lá embaixo. Ele diz que aquele que entra no aprisco das ovelhas sem ser pela porta, não é que todo mundo que chegou é ladrão e assaltante. O ladrão e o assaltante é aquele que não entra pela porta. E eu ainda vou detalhar melhor ainda esse ponto. Eu quero ler o segundo, que é o contraste. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Você está entendendo, querido? Jesus está dizendo que aquele que entra pela porta, este sim é o pastor das ovelhas. Aí aqui é que Jesus faz aquela mesma comparação, depois de conduzir para fora ali do aprisco, vai adiante, leva elas para o pasto e tudo bem direitinho. Assim como um pastor faz na vida secular, o pastor da igreja também, que está cuidando da igreja também. Então vem aqui, vamos aqui para o versículo 7, que o versículo 7 começa dizendo assim, ó. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Quer dizer, Jesus é a porta aqui das ovelhas. Jesus é a porta do aprisco. Então aquele que vem pela porta, ele não é um assaltante, ele não é um ladrão. Aquele que vem pela porta significa que ele vem designado. Ele não é um falso, porque ele veio pela porta, ele veio por chamado, ele é por chamado, ele é por designação. Agora, esse texto aqui de João 10, ele realmente está falando de pastorado, diferente do texto lá de Mateus 23, que nem de apóstolo, nem de pastor, nem de profeta está falando. Ali é outro assunto. Como eu já falei, embora certos pastores de hoje em dia tenham procedimentos e práticas idênticos, parecidos ou até mesmo iguais, mas não significa que ali está falando de pastor. Então, vejamos. Então aqui, o texto realmente está falando de pastor, mas vamos ver se está proibindo. Vamos ver se tem algum lugar aqui proibindo ou deixando a entender que não se pode ter um pastor. Quando eu falo pastor, querido, porque, olha, eu não sei. Eu falo assim de uma forma que Deus separou pessoas para pastorear a igreja. Esse negócio de título, ou dom ministerial, eu não sei, eu só sei que quem Deus dá o dom de profeta é um profeta. A quem Deus der um dom de pastor, ele vai automaticamente ser pastor também. Ele vai pastorear. Esta vai ser a função dele, pastorear. Então, não vejo nada de errado nisso. Outra coisa, vamos ver aqui. Jesus, ele diz aqui, né?
Então Jesus afirmou de novo, Jesus vai contar de novo, né? Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Então, como eu falei, quando Jesus diz lá, no início, aquele que não entra pela porta, é porque não foi designado. Agora veja no versículo 2, como é claríssimo, o Senhor, vamos lá, no versículo 2, o que diz? Diz, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, que aquele que entra pela porta é o pastor. Esse sim é o pastor, porque ele foi designado, ele foi separado, ele foi chamado para tal obra. Você está entendendo? Ele entrou pela porta. Quem é a porta? É Jesus. Isso significa que o tal homem foi designado pela porta, pelo Senhor. Isso é simples, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Você vê que aqui em nenhum momento Jesus está proibindo o cargo pastoral, o ministério pastoral. Nada disso. Foi o próprio Senhor que designou. Então veja, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Vieram antes de mim, ou seja, não vieram pela porta. Não vieram pela porta. Vieram por si mesmos, se auto-intitularam, coisa assim semelhante. Não foi designado pelo Senhor. Então é um assaltante, é um ladrão. Aí Jesus diz assim, todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Esse versículo 9 aqui é interessante. Se nós formos analisar ele direitinho, a gente vai descobrir algo bem interessante. Que Jesus, além de ser a porta, como eu já falei anteriormente, ele é também o aprisco. Ou seja, nós estamos escondidos nele. Estamos escondidos nele. Ele é a porta. A gente entra. Quer ver? Entenda só para você ver o mistério. A gente entra pela porta e sai pela porta. Não significa que se desviou, foi para o mundo. Não é isso. Sai para pastar. É por isso que o Senhor diz assim, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Ó, entrará e sairá. Sairá para quê? Para pastar, né? E encontrará pastagem. Porque Jesus está dando um exemplo que ele é a porta e ele é também um aprisco, aonde nós estamos escondidinhos, ali guardado nele. Então, muito bem, vamos para o versículo 10. Jesus falando sobre o falso. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Isso acontece, querido. Pessoas que estão apenas para matar as ovelhas. Cadê? Eu tô no versículo 10, né? Eles vêm para furtar, eles vêm para matar, eles vêm para destruir. Essa é a função do inimigo. Essa é a função do ladrão. A função do ladrão é matar, roubar, destruir as ovelhas. Esta é a função dele, destruir a vida das ovelhas. Aí Jesus diz aqui. Então você vê que aqui do versículo 7 ao versículo 10, Jesus faz bem direitinho. Ele é a porta, ele é o aprisco. Os que vieram antes deles eram falsos. Está entendendo? Aí é simples de entender. Continuando aqui. Eu sou o bom pastor. Isso aqui é a outra parte, querido, onde Jesus faz uma comparação dele, do pastorado dele, com o pastorado designado. Presta atenção, antes, Jesus falou daquele que vem pela porta, que é o pastor das ovelhas, e fala daquele que quer pular o muro, que é ladrão e salteador. Agora Jesus vai fazer uma comparação do pastorado dele com o pastorado designado. Não é com um falso pastor, é com um pastor designado. Analise comigo. Eu sou o bom pastor. Aí Jesus afirma, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha que característica do bom pastor. Porque o bom é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Então, o assalariado, que lá
em outras versões fala o mercenário. As pessoas têm logo a ideia de um ladrão ou de tudo aquilo. Na verdade, o mercenário ele é um assalariado para exercer certas funções, ou seja, ele ganha para fazer tais funções. Então, aqui nessa versão, eu gosto porque muitas palavras, ela tá numa linguagem mais compreensíveis, tanto para o leitor como para ouvintes. Então, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando ver que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Analisando aqui, Jesus é o bom pastor e ele afirma que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora, o pastor assalariado, o designado, Jesus diz aqui o seguinte: Jesus não está dizendo aqui no versículo 12 que o assalariado não é um pastor. Jesus não está dizendo, o cara não é pastor não, cuidado, não é isso não. Pelo contrário, está dizendo que é pastor. Só que o que o versículo está dizendo aqui é que as ovelhas não é desse pastor. Ou seja, esse pastor é apenas designado a cuidar sob um salário ou um galardão, vamos assim falar, no nosso linguajar espiritual, vai receber o seu galardão pelo trabalho que está fazendo. Veja, ó, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. O não aqui não está significando que o cara não seja pastor, e sim que as ovelhas não pertencem a ele. Está entendendo? O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Não é dizendo que o assalariado não venha a ser um pastor. Pelo contrário, está reforçando que é. Só que o que o versículo está dizendo é que as ovelhas que ele pastoreia não é dele. Ele ganha para fazer isso. Então veja, devido a isso, ele foge. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Quer dizer, o cara é assalariado, ele não é o dono. Quando vê o lobo, que espiritualizando o inimigo das nossas almas, são as tentações, os perigos que aparecem, então ele foge. Por quê? Porque ele não é pastor? Não, porque as ovelhas não é dele. Aí ele não se importa com as ovelhas. Ele acaba que fugindo da raia, como diz o ditado, né? Ele abandona as ovelhas. Aí o lobo vem e dispersa as ovelhas. Mas em nenhum momento significa que é porque eu não seja um pastor. É um pastor, só que é um pastor designado para cuidar. É um assalariado. As ovelhas não é dele. Por não ser dele as ovelhas, acaba que por não se interessar como deveria. Então, continuando aqui, Jesus torna a dizer novamente no versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. É um modo de falar do seu pastorado, que ele é o bom pastor, que conhece as ovelhas dele, que realmente é dele mesmo. E esta é que é a grande diferença aqui entre o pastorado de Jesus e o pastorado designado. Porque as ovelhas é dele. E ele é o bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas. Ou melhor, deu a vida pelas ovelhas. E o pastor designado, ele não dá a vida pelas ovelhas, não. Ele faz fugir quando vê o lobo. Isso acontece porque ele é um assalariado. A Bíblia que diz. Então, Jesus continua dizendo aqui no versículo 14: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Típico de um verdadeiro pastor autêntico. Ele conhece todas as suas ovelhas e as suas ovelhas também conhecem a ele. É assim que somos. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha... Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Veja que Jesus compara aqui ser semelhante com o Pai, entre ele e o Pai, entre ele e a igreja. Outra comparação. Então, por isso que a gente tem que ler, querido, e prestar bastante atenção e ler o texto completo. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Ou seja, que ainda não está dentro desse aprisco, dentro desse rebanho, que ainda não foram salvos. É necessário que eu as conduza também. As conduza a esse aprisco. Chame essas pessoas.
se revela para essas pessoas, porque essa função quem faz é o Senhor, é o Espírito Santo. A gente prega a palavra, mas quem convence é o Espírito Santo. Quem dá o entendimento é o Senhor que dá o entendimento. Não é nós que ganha as almas, nós apenas pregamos. E pela pregação do Evangelho, Deus usa de alguma maneira maravilhosa, toca no coração das pessoas e as pessoas creem e se tornam ovelhas do aprisco do Senhor. Então ele diz, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus está dizendo que vai ainda haver, e haverá, é coisa no futuro, nem especifica quando. Pode ser que seja nos últimos dias, ou lá na glória, não sabemos. A verdade é que haverá ainda um só rebanho e um só pastor. Na verdade, um só rebanho e um só pastor, eu acredito que é porque vai ser uma união de toda a igreja e um só pastor que vai cuidar de todos. Não é porque querer dizer que tem uma igreja aqui e outra igreja lá em outra cidade que não é uma só igreja. Não é nesse ponto de divisão que o versículo quer dizer que vai haver uma só igreja. É mais mesmo pelo lado de dizer que vai ser um só agrupamento, todos no mesmo aprisco, sendo cuidado pelo mesmo pastor. Então, meus irmãos, aqui a partir do versículo 17, ainda continua ainda falando, porque isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Bom, até aqui. Como a gente viu aí, pessoal, não existe assim essa proibição e nem fundamento para se dizer que não exista o cargo pastoral. Aqui não. Aqui não tem. As pessoas ficam pedindo fundamento na Bíblia para mostrar fundamentos para ter título de pastor, eu não sei, querido, chamado para pastor, pessoas designadas a pastor. Se é título, se é dom, o que eu sei é que se foi separado para esta obra, ele vai exercer esta obra. Se foi chamado para profeta, será profeta. Se foi chamado para apóstolo, apóstolo. Evangelista, evangelista. Se foi chamado para pastor, pastor. Não tem como negar. É um chamado de Deus. E aqui nesse próprio texto, eu até falei que o primeiro vídeo que eu fiz lá de Mateus 23, só refutando. E esse aqui também, eu não ia dar assim ainda fundamento de que tem o pastor hoje em dia para cuidar da igreja. Cuidar sim, não que ele seja o mestre, não é desse ponto que eu estou dizendo. Um líder de todo mundo no sentido dele ser um semideus ou um deus. Não é nesse sentido que eu estou falando, mas de pessoas que foram designadas, os apóstolos foram designados pelo Senhor. Vai negar isso agora? Não tem como negar. Então, olha, eu disse que ia fazer o segundo vídeo ainda refutando, e depois era que ia dar fundamento. Mas aqui mesmo nesse texto a gente já tem fundamento para o pastorado. Aquele que vem pela porta é o pastor, porque este foi designado. Aquele que quer pular o muro, esse aqui é o ladrão, este aqui é o assaltante. Então aqui mesmo, você analisando o texto, você vê claramente que já tem fundamento sim para o cargo pastoral. Só lembrando, eu ainda vou fazer outro vídeo trazendo outros versículos que falam claramente do assunto. Eu vou trazer outros versículos mostrando, vou fazer outro vídeo, mas não se trata, querido, de eu estar fazendo um esforço para defender o pastor fulano, o pastor A, o pastor B. Não, eu estou, querido, defendendo um ponto bíblico. Que tem pastores fazendo muita coisa errada, isso não dá para negar. Realmente tem, e isso é uma coisa muito seríssima, muito complicado mesmo. Mas ficamos na paz do Senhor e vamos aguardar aqui o terceiro vídeo, onde eu vou estar falando ainda outros pontos bastante interessantes para o nosso aprendizado.